Sabe aquela sensação de que o dia precisava ter mais horas, de que a gente vive correndo e mesmo assim nunca dá conta de tudo? Pois é, essa sensação de estar ocupado demais é quase uma regra hoje em dia. Mas e se a nossa principal desculpa para deixar o que importa de lado for, na verdade, uma questão de escolha? A gente vai mergulhar na história de um homem que, se comparado a nós, fazia a nossa rotina parecer férias e mesmo assim ele tinha uma regra que nunca, jamais quebrou. Vamos começar indo direto ao ponto, com uma pergunta que talvez incomode um pouco, principalmente quem se preocupa com a vida espiritual dentro de casa. Qual é o maior obstáculo? O que é que sempre aparece como grande vilão? Olha, eu acho que a resposta está na ponta da língua de todo mundo. Tá aí, a frase clássica, a justificativa número 1, eu não tenho tempo. Parece um muro, né? Uma verdade absoluta no nosso dia a dia tão corrido. Mas a história de hoje vai colocar essa afirmação à prova de um jeito assim impressionante. Para a gente entender o tamanho do desafio, vamos voltar no tempo, lá para o século XIX, para conhecer um cara chamado Charles Spurgeon. Para quem não conhece, ele não era só um pastor. Ele era tipo uma força da natureza, um gigante com uma carga de trabalho que, sinceramente, desafia a lógica mesmo para os padrões de hoje. A gente adora falar da nossa agenda lotada, né? Do malabarismo entre trabalho, e-mails, responder todo mundo. Mas o que a gente vai ver agora coloca tudo isso numa outra perspectiva. A ocupação do Spurgeon era de outra liga. E o detalhe, tudo isso sem computador, sem internet, sem nada da tecnologia que facilita a nossa vida. Então vamos começar a entender essa agenda. Tenta visualizar a cena. Um escritório vitoriano, sabe? Iluminado a gás, com livros empilhados do chão ao teto e pilhas de cartas. É nesse cenário que ele pastoreava a maior igreja do mundo na época. Ele pregava quase todo dia, editava os próprios sermões para publicar toda semana, e escreveu mais de 120 livros. Fazendo a conta, isso dá um livro novo a cada 4 meses da vida adulta dele. 4 meses. E não para por aí, nem perto. 66. Esse era o número de ministérios que ele supervisionava, incluindo uma faculdade de pastores que ele mesmo fundou. Dá para imaginar o trabalho administrativo e de liderança por trás disso? Agora, olha esse detalhe, que diz muito sobre ele. 500. Esse era o número de cartas que ele escrevia toda semana. À mão, com caneta e tinteiro. Não era um e-mail copiado e colado, não. Eram respostas pessoais, uma a uma. Então, vamos resumir a ópera. Pastor da maior igreja do mundo, pregador quase diário, editor, autor de mais de 120 livros, presidente de 66 ministérios, editor de uma revista mensal, lia uns 5 livros por semana e ainda escrevia 500 cartas. Era uma avalanche de trabalho, simplesmente esmagador. Diante de toda essa loucura, a pergunta óbvia é, ok, e a família? Com uma vida pública desse nível, o que sobrava para a vida pessoal? Onde, pelo amor de Deus, ele arrumava tempo para a esposa e para os filhos? E é aqui que a história fica realmente fascinante. A resposta está num compromisso. Um compromisso que, para ele, era mais importante do que qualquer sermão, qualquer livro, qualquer reunião. Uma regra sagrada que o relógio ditava todos os dias. 6 horas da tarde. Esse horário no dia de Spurgeon era inegociável. Não importava quem estivesse na porta, qual o prazo urgente que precisava ser cumprido, qual a crise que estava acontecendo. Quando o relógio batia 6 horas, tudo parava. Absolutamente tudo. E o que é que acontecia às 6 da tarde? O culto doméstico. Ele simplesmente parava o que estava fazendo, ia para a sala e reunia a esposa, os filhos e qualquer outra pessoa que estivesse na casa. Eles liam um trecho da Bíblia, ele fazia um breve comentário e eles oravam juntos. Simples assim, mas era consistente. Era inabalável. E aqui está o pulo do gato. Para o homem mais ocupado de Londres, o centro do universo dele não era o púlpito, onde milhares ouviam. Era a sala de estar, com a família. Essa era a sua maior declaração de prioridade, uma declaração feita não com palavras, mas com o uso do tempo dele. Mas, tá, qual era o efeito disso na prática? A gente não precisa ficar imaginando, porque, felizmente, existe o relato de uma pessoa que viu Spurgeon de perto, tanto no púlpito quanto em casa. E a conclusão dessa pessoa é surpreendente. Imagina a cena. Uma pessoa é convidada para passar uns dias na casa de Spurgeon. Durante o dia, ela via aquele ritmo frenético no escritório. No domingo, via aquele homem no púlpito segurando a atenção de uma multidão. Mas o momento que mais marcou essa visita aconteceu bem longe disso tudo.
Essa frase é o coração de tudo. Para pra pensar no peso disso. O maior pregador da sua geração parecia mais grandioso não no auge da sua fama, mas ali, no momento de humildade, orando com a família. A verdadeira grandeza dele, no fim das contas, não estava no palco, estava no altar da sua casa. E esse visitante descreveu a cena. Não era um escritório caótico, mas uma sala de estar aconchegante, provavelmente com uma lareira acesa, um verdadeiro refúgio do mundo lá fora. A pessoa fala de comentários graciosos, súplica terna e uma confiança serena. A atmosfera não era de performance, de um show, era de comunhão, genuína e tranquila. E essa é a conexão que a gente precisa fazer. A força que ele mostrava em público não vinha do nada. Ela era cultivada ali, na raiz, naquele momento diário de devoção em casa. A fonte do seu gigantesco ministério público era a fidelidade do seu pequeno ministério privado. Ok, uma história e tanto do século XIX. Mas e nós hoje? O que isso tem a ver com a nossa vida? Bom, essa história funciona como um espelho, que reflete a nossa própria agenda e as nossas prioridades. E ela nos faz um desafio bem direto. Essa é a primeira pergunta, a mais óbvia. Se ele, com aquela montanha de trabalho, sem um celular ou e-mail para otimizar as coisas, fez do culto em família algo inegociável, o que a nossa desculpa de não tenho tempo realmente quer dizer? O que ela esconde no fundo? E aí a coisa fica mais profunda. A questão não é sobre achar tempo, como se ele estivesse perdido. É sobre alocar o tempo que a gente já tem de acordo com o que a gente diz que valoriza. Dizem que a nossa agenda é um documento moral. Ela revela na prática o que de fato importa para nós, muito mais do que qualquer discurso. E aqui tem um ponto delicado, mas muito importante. Às vezes, a própria vida da igreja, com tantos eventos, reuniões, compromissos, pode, sem querer, acabar virando uma concorrente do tempo em família. A reflexão é: será que na ânsia de construir uma igreja forte com muitas atividades, a gente não está, sem perceber, enfraquecendo o altar doméstico? E é com essa ideia que a história de Spurgeon nos deixa. Talvez a verdadeira medida de uma liderança espiritual não seja o tamanho de uma congregação ou o número de atividades no calendário. Talvez seja a força, a vitalidade da fé que é cultivada dentro das paredes da nossa própria casa. Porque, ao que tudo indica, a grandeza que realmente impacta o mundo começa ali, numa sala de estar, num compromisso diário e inabalável.